Senhores, o objetivo desta gravação, essencialmente, vai ser falar exatamente sobre a bibliometria, ou seja, Science Mapping, usando o RStudio, Bibliometrics e Ordinate, que nós explicaremos um pouco à frente. Eu sou o Roquemar, né? E estaremos discutindo essas coisas com vocês, né? De como trabalhar fazendo Science Mapping, usando essas ferramentas de uma maneira bem automatizada. Vamos começar. Essencialmente falando, o que nós precisaremos para poder participar na frente desse workshop, se vocês assim o desejarem? Instalar o R, instalar o Excel e baixar esses arquivos do workshop. Se vocês desejarem, pode acessar essa tela, esse link, que ele vai estar falando melhor os detalhes de como roda e como funciona esse workshop. Agora, por que nós devemos fazer uma bibliometria adequada? Essencialmente, para prover revisão de literatura mais consistente. Tipicamente, nós temos feito revisão de maneira narrativa tradicional, onde cabe ao pesquisador, seu orientador, a equipe, enfim, escolher o que vale a pena usar como referencial, só que isso não tem funcionado muito bem. E depois a gente checa isso. A outra forma é fazer sistemática, usando critérios objetivos e científicos para escolher as referências. E da revisão sistemática podia ser com meta ou sem meta-análise. A gente discute isso em outro momento. Para efeito dessa explicação inicial, qual é a principal vantagem de você fazer o Science Mapping, né, a bibliometria? Produzir uma revisão sistemática, transparente e reproduzível, né, com base de medição estatística da ciência, do cientista ou atividade científica. Veja, em geral, quem já participou de uma defesa de tese ou mesmo de dissertação, sempre vai ter aquele membro de banca que dirá assim: olha, você não olhou as referências principais, faltou olhar esse autor que é importante, faltou olhar os indexados melhor. Bem, o objetivo da bibliometria, então, é atingir exatamente esse ponto, de você ter certeza que utilizou as melhores referências possível de uma determinada área de conhecimento, atingindo então o estado da arte. Fazemos isso porque o número de publicações acadêmicas está impossível, né? São muitos milhares de periódicos, eventos e tudo mais. Normalmente essas contribuições empíricas resultam em fluxo de pesquisa muito volumoso e fragmentado, e usando a bibliometria você vai para um caminho um pouco melhor para ter algo reproduzível do outro lado do mundo. Existem muitos tipos de revisão sistemáticas, né? Muitos tipos, né? Mas não importa qual seja o método que você pega, 2 passos são muito importantes, que é os que eu vou tratar aqui, que o protocolo. Eu preciso ter um protocolo de como eu farei essa pesquisa, e farei parte também desse método sistemático, o quê? Identificar as fontes relevantes. Aqui entra a bibliometria, que é o nosso campo. Isso se torna mais importante ainda para o pesquisador brasileiro, porque a CAPES usava para avaliação basicamente o quê? O Qualis, que é uma coisa que só funciona para o Brasil. O Qualis é uma avaliação brasileira de periódicos. E segundo o ofício circular, né, que teve agora dia 24 de julho, a indicação é que vai usar um modelo de Qualis referência agora, não baseado em dados nacionais, mas em dados internacionais. Ou seja, no Sitescore da Scopus, no JCR da Web of Science e nos índices H do Google Scholar, para periódicos. Então, e nesse workshop que estamos aqui tratando, a gente trata das 3 formas de avaliação. Bem, a vantagem de você usar então um método bibliométrico é que você vai empregar uma abordagem quantitativa, utilizando o ano, o número de citações e os índices, né, de JCR, o Score, o Sitescore e o índice H da Google Scholar, e o processo vai ser sistemático, transparente, sem viés subjetivo, não vai ficar dependendo do pesquisador, e você vai obter o que há de melhor naquela área. Isso aqui já foi testado com uma quantidade bem grande de pesquisadores,
e eles concordam com os resultados obtidos. A principal referência que nós vamos utilizar vai ser esse material do ARIA e do Cucurulo, né, que é o Bibliometrix, que é um pacote para o R, e vamos estar utilizando o método Ordinatio, da Pagani, né, como referência. Esse material, naquele site que eu indiquei para vocês inicialmente, no segundo slide, tem explicando esse método, que eu vou fazer muito resumidamente, mas que vocês podem aprender lá. Ele tem um fluxograma dizendo as etapas e os vídeos que foram feitos para cada uma dessas etapas para que você possa fazer passo a passo. Então, pegando esses passos, o que nós temos que fazer? Obter dados brutos, juntar esses dados obtidos, fazer uma análise bibliométrica e depois importar esse arquivo para a gente fazer uma validação de tudo que foi feito em conjunto. Só que vamos explicar isso por partes, os resultados. Vamos começar aqui. A primeira coisa que faríamos seria então gerar os arquivos com os dados brutos. Então, para fazer isso, a matéria-prima é ter a revisão sistemática com as suas diversas fases. Nós estamos tratando aqui agora, identificando as fontes de pesquisa, a seleção dos estudos primários. Depois a gente vai avaliar a qualidade. Em qualquer protocolo, você vai precisar saber quais são as palavras-chave que você precisa procurar para encontrar o seu grupamento de arquivos. Neste caso, por exemplo, eu estou querendo procurar alguma coisa sobre manutenção, né, predial na administração pública. Então, por isso, esse conjunto de palavras-chave que você vai discutir com seu orientador, seus colegas. Estou definindo aqui que vou procurar só artigo e publicação dos últimos 5 anos. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Agora, em quais bases eu posso procurar? Olha, nesse método do Bibliometrix, nativamente a gente pode procurar no Scopus, no Clarivate, né, que na realidade é o Web of Science, que é o que o Clarivate comprou, né? No Cochrane, que é basicamente para o pessoal das ciências médicas, né, da biologia, e no PubMed, que também é parte médica, além do Dimensions. Todos esses aqui a gente acessa pelo periódico CAPES, né, e aqui via script, e é free a análise do PubMed. O Dimensions nós temos que cadastrar um projeto ou pagar. Todos eles são pagos, mas no caso a CAPES paga esses 3 aqui para a gente já. Ok? Bom, como é que eu faço para obter os dados brutos? Para efeito dessa apresentação, eu vou tratar somente do Scopus e do Web of Science. Então vamos lá. Vamos tentar imaginar que eu estou querendo fazer uma pesquisa. Por exemplo, veja, essa pesquisa está pronta. Eu estou pegando como exemplo o reverso. Olha, eu sentei agora com o meu aluno e vou definir, olha, eu quero que você procure sobre biossíntese controlada das nanopartículas de ouro no café arábica, usando projetos fatoriais, design fatoriais. Ok. Vou definir as palavras-chave para isso e o período de tempo que eu quero. Claro que eu posso refazer essa pesquisa. Então, vamos lá, eu defini isso aqui. Que eu quero pesquisar no título, no resumo e nas palavras-chave, as palavras biossíntese ou nanopartícula de ouro, e também que tenha no título coffee, né, com asterisco, ou cafeína, que é o que interessa. Artigo de 2014. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou lá no periódico, portal do periódico, buscar em base. Vou buscar, por exemplo, aqui na base Scopus. Claro que aqui eu tenho que ter acessado já a base CAF, né? Vou procurar lá na base Scopus. Então, vou procurar aqui, por exemplo, tudo que tenha biossíntese, cafeína ou coffee, dos últimos 5 anos e que seja artigo. Ok, vou mandar pesquisar. Ele encontrou 296 documentos, ok.
Vou mandar exportar então esses dados. Vou exportar então esses dados obtidos. Então já obtive os dados de 96 papers brutos que tratam do tema. Vou repetir essa pesquisa no Web of Science. Eu quero pesquisar somente aquilo que seja artigo, né? Foi o critério que eu utilizei. Ele obteve 279 papers. Vou exportar também esses dados. Pronto, estou exportando aqui. Ok. Agora, vou pegar esses dados exportados. Está acabando ainda de exportar. Está acabando ainda de exportar aqui. Não exportou. Pronto, agora exportou. Vou pegar esses dados exportados, colocar numa pasta de trabalho que eu escolhi. Essa pasta aqui. Então, aqui eu tenho os dados do Web of Science e tenho os dados do Scopus. Ctrl Z, só um segundo. Pronto, estou com os dados aqui. Agora, eu passarei para o software R, que é numa interface do R, né, que é o RStudio. Esse workshop preparado parte do princípio que você não tem nenhuma experiência para uso do software R, né? Então, essencialmente, o que ele vai fazer vai ser processar aqueles dados. Como a maioria das pessoas não entende mesmo do que é o R, né? A maioria das pessoas, o que é que a gente vai fazer? Vai mandar executar tudo logo. Vou mandar então executar esse script, que ele vai pegar basicamente estes dados, né, que foram pegos ali. Aqui está indicando que ele está processando para mim, né? Então ele está fazendo as conversões, gerando todos os dados. Quem entende um pouco de R vai saber que ele devia ser executado linha a linha e tal, né? Pronto, aqui eu já tenho os primeiros resultados. Olha só, aqui está dizendo que foram encontrados 267 fontes, já tirou os repetidos, quantos artigos, palavra-chave, a quantidade de publicação por ano, principais autores, principais países. Já tem uma série de coisas que eu podia aqui utilizar. Deixa eu pegar aqui, desde o início. Aqui já tem uma série de informações que me serão úteis na frente. Então, vamos pegar aqui, só um segundo. Ok, vou pegar aqui, vou transferir para um arquivo, né? Então, tem as diversas informações. Qual o principal journal que publica, as palavras-chave mais relevantes associadas a esses papers. Só que, para além disso, eu posso ter análises gráficas bastante interessantes, né? Eu posso vir aqui para conhecer um pouco melhor sobre esse tema. Vou rodar aqui uma interface baseada em web.
uma interface baseada em um web chamada de Shine, nesse caso BiblioShine. Então pronto, estamos aqui. Deixa eu ver aqui, acabou de rodar. Tá. Vamos então importar os dados, né? Para que a gente possa trabalhar. Pronto. Está aqui. Vou dar um Start para poder ele carregar os dados. Carregou os 447. E aqui começam as coisas que eu posso fazer. Por exemplo, quais são as fontes mais relevantes? Né? Ele vai processar aqui, dependendo da sua máquina, de quanto você tenha de memória, né? Ele pode demorar mais ou menos tempo para processar isso, mas ele indica, ó, isso aqui são os papers, os periódicos mais relevantes. Se você quiser saber, usando a lei de Bradford, esses aqui seriam os periódicos que publicaram 1/3 de todas as publicações, ou seja, são os periódicos mais relevantes nessa área. Bem, aqui tem algumas dezenas de opções, né? Impacto, etc. Se eu quiser saber os autores mais relevantes, ele vai processar para mim os autores mais relevantes em quantitativo. Bom, tem uma série de coisas aqui então sobre todas as áreas, né? Que você pode ir escolhendo dependendo do tipo de resultado que você vai querer obter, e como eu disse, a velocidade com que ele apresenta depende essencialmente da sua máquina, do quanto ela tem de processamento. Aqui então a gente observa que Estados Unidos, China e Brasil mais publicam nessa área de café, outros publicam um pouco menos, né? Estrutura conceitual, né? Ou dos documentos. Se eu quiser, por exemplo, ter um tree map, ou seja, uma concentração das palavras-chave mais citadas, né, para eu poder fazer algum tipo de associação. Às vezes ele dá problema em algum mapa, mas em geral funciona bem. Por exemplo, o mapa de colaboração. Com esse mapa eu consigo determinar que país está colaborando com qual. Então você está percebendo que, embora exista contribuição do Brasil com a Espanha, a maior contribuição é entre Estados Unidos e China. Então, como esse pessoal já tem hábito de contribuição nessa área, talvez fosse interessante o Brasil pensar numa contribuição também com Estados Unidos ou China, né? Então, veja, nós pegamos uma pessoa, por exemplo, no caso desses autores, são bem experientes, mas quando você pega e passa isso para um aluno de doutorado ou mestrado, mesmo ele com pouquíssima experiência, ele consegue ter uma visão de como esse assunto está no mundo de uma forma muito rápida, né? De uma forma muito rápida. Você pode ter aqui, por exemplo, também, bem, aí tem as várias possibilidades que BiblioShine vai te oferecer, né? Como que está a tendência desses tópicos, como que eles estão se comportando, as palavras-chave mais frequentes que aparecem, que você podia utilizar, a nuvem de palavras mais comum, né? Ou seja, uma série de coisas sobre esse assunto que são análises essencialmente quantitativas bibliométricas. Então, o BiblioShine é uma ferramenta para você ficar testando, você ficar analisando, né? O que poderia ser útil na sua pesquisa em relação a esse tema que nós pegamos aqui e colocamos. Bem, vamos agora a um outro ponto, que é fazer análise bibliométrica numa planilha, né? Vamos analisar aqui então, para que nós possamos pegar e avaliar os demais índices, né? Para a gente saber exatamente que papers devo pegar e como controlar isso. Então, isso foi feito numa planilha Excel, né? Uma planilha Excel que vai ter algumas fórmulas, né? Para a gente poder fazer esta avaliação. Um segundinho para que possa carregar a planilha. Pronto. Essa aqui é a planilha, eu vou explicar a vocês como jogar os dados aqui dentro. Veja bem, eu vou importar esses dados,
ele gerou para mim, né, quando eu rodei lá no R, ele gerou para mim um arquivo chamado artigo CSV. Vou mandar importar esses dados. Ok, vou mandar carregar. Então, eu vou coletar todos esses dados que ele selecionou, desses 447 paper, Ctrl C, vou colocar na minha planilha previamente preparada. Bom, então aqui, o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai pegar e colocar aqui autor, título, fonte, resumo, palavras-chave, vai colocar o DOI, vai colocar o total de citações, o ano, e ele vai calcular para mim, em função dos dados que estão nas demais abas, o fator de impacto, o site score da Scopus e o fator H do Google, né? Se ele estiver disponível. Bom, aí eu posso usar uma equação de classificação. Por exemplo, se eu usar o Ordinatio, que ele leva em consideração basicamente o quê? Total de citação, ano de publicação e JCR, né? Fator de impacto. Bastaria eu colocar aqui, eu já teria por ordem, do maior para menor, os papers mais relevantes sobre esse tema. Os papers mais relevantes sobre esse tema. Por exemplo, eu pegaria aqui, ó, esse aqui que está com esse título, ó, The Tier 3 Genome Provide Insight into Tier Flavor Independent Evolution of Caffeine Biosynthesis. Tá bom. Ele está com valor aqui para a gente 189. Então, e é um periódico, tem fator de impacto 12 com total de citações 170, ou seja, um artigo excelente. Agora veja, como que eu vou utilizar isso? Seria, se eu estou fazendo mesmo uma tese de doutorado, 447 papers é muita coisa? É muita coisa mesmo para uma tese de doutorado. Mas aqui eu poderia fazer recortes, né? Por exemplo, eu vou fazer recortes, eu tenho aqui artigos em chinês, polonês e espanhol. Eu quero somente os artigos em inglês, né? Eu quero somente periódicos que tenha fator de impacto. Eu quero somente periódicos ou papers que tenha pelo menos uma citação. E com isso eu vou reduzindo a minha pesquisa. Daqueles 447, agora eu estou com 309. Mas eu podia também adotar o seguinte, ó, sabendo que a média dos fatores de impacto é acima de 2,6, 2,63, eu podia colocar aqui, ó, só me interessa periódicos que seja maior do que 2,63. Ok? Então, quando eu for aqui analisar, ao invés de ter 447, vou ter 244. Eu podia fazer outro filtro aqui, ó. Só me interessa aqueles que tenham 5 ou mais citações, né? Bem, enfim, eu vou dando uma filtrada para chegar numa quantidade de papers que seja viável. Só como referência, cheguei a 162. Depois eu vou fazer outros filtros do tipo, o título está adequado, o resumo está adequado, pode ser que eu extraia. Só para vocês terem referência, dependendo da área de pesquisa, se você estiver fazendo uma tese, você precisa ter mais de que 100 referências. Tem áreas que eu não preciso ter tantas referências assim. Então, essencialmente, você vai definir a quantidade, junto com o seu orientador, a quantidade que você acha relevante. Mas se você tivesse que pegar, você vai fazer o quê? Você vai começar por esses. Vai começar por esses que são os mais importantes da área. Ninguém vai poder dizer que você não selecionou os mais importantes.
Além disso, essa planilha pode te ajudar de outras maneiras. Por exemplo, eu quero somente, eu quero ver alguns papers que fizerem análise fatorial. Eu poderia clicar, digitar aqui a palavra fatorial e ele vai encontrar para mim, ó, coisas que foram feitas análise fatorial. Eu podia pesquisar outra coisa, por exemplo, eu quero alguma coisa que fala de arábica, né, de café arábica por algum motivo. Tem sim, tem alguma coisa que fala sobre arábica. Tem vários que falam exatamente sobre o café arábica, né, ou qualquer outra palavra-chave. Então essa planilha vai te ajudar e vai te guiar sobre como poder fazer essa pesquisa de uma maneira melhor. Ok? Bom, tudo isso está explicado no material e nos vídeos que foram preparados. Como dito anteriormente também, existe um fluxo para você seguir, que os vídeos dizem exatamente isso, né? De como você seguir. Quanto à quantidade típica de referência com a revisão sistemática, vai depender da área que você está, não existe um padrão. Para a área de business, né, e computer science, normalmente a média é de 86 referências, para você fazer uma boa revisão sistemática de literatura. E o que foi utilizado como referência para que nós fizéssemos esse workshop, né? Usamos o material como já dito, né, do Máximo e do Cucurulo, do Ari e do Cucurulo, do Kitchener, né? Enfim, essas referências que estão aqui. De qualquer sorte, vocês poderão me acessar, se desejado, para tirar alguma dúvida. E como dito, vocês poderão acessar esses dados nesse link que está aqui indicado sobre esse workshop. Ok? Então isso aqui basicamente permite que você tenha acesso a todos esses dados que foram discutidos. Bem, senhores, basicamente é isso. Espero que vocês tenham sucesso na pesquisa de vocês e estou à disposição, caso queiram entrar em contato comigo, para que possa ajudá-los melhor. Especialmente aos coordenadores de programa de pós-graduação, para que possa divulgar isso para os seus professores e para os seus alunos de pós-graduação, mas lógico, todos são bem-vindos se precisarem de ajuda. Muito obrigado, tchau.